Bom dia à mesa, também aos vereadores. Quero cumprimentar a população e também a imprensa local. Também quero falar sobre as eleições, né? Que Campo Novo se mobilizou nesse domingo para cada um aí na missão de fazer o maior número de votos para os seus deputados, seus candidatos, enfim. E dizer que foi uma eleição tranquila. Inclusive, gostaria de cumprimentar a Justiça Eleitoral de Campo Novo pelo trabalho que fez. Acompanhou passo a passo ali as ações e também o comportamento da população no dia da eleição. E também nesse mesmo agradecimento quero incluir todos os mesários, as pessoas que se envolveram para contribuir nesse processo. É um trabalho voluntário, né? Um trabalho obrigatório, mas voluntário, né? Você é convocado pela Justiça, mas não recebe por isso. Então todos os mesários também que ajudaram a fazer esse belo trabalho em Campo Novo nessas eleições. E dizer que é a partir desse processo que nós fazemos democraticamente as nossas escolhas para que tenhamos aí nossos governantes, né? E aí também poder estar aí cobrando a melhoria para a nossa cidade. Acredito que cada vereador que se envolveu fez a sua parte, tem o seu deputado eleito, o seu federal, o seu estadual, e que a gente possa tirar o maior proveito possível disso para que nossa cidade também tenha a recompensa dos votos que eles tiveram aqui. Durante esse período eleitoral, nós continuamos os trabalhos aqui na Câmara, inclusive ficamos ausentes das ruas aí muitos dias, em virtude da condução da CPI, que praticamente tem 2 reuniões por semana, muitas delas o dia inteiro, inclusive. E dizer que a CPI está andando conforme a programação e a previsão que se tinha, e vários fatos já foram apurados, muitas pessoas foram ouvidas, e que em breve nós teremos aí concluído, né, essa ação da CPI, e poderemos aqui trazer para o plenário o parecer, o relatório final da CPI. Então, para a população saber que continua andando, independente do processo eleitoral, nós fizemos o que tinha que ser feito. Também quero agradecer ao Serginho Mineiro por ter atendido o nosso pedido lá para o assentamento Guapirama, onde está sendo feito um piso apropriado dentro do centro comunitário para atender uma quadra esportiva básica para a juventude e as crianças daquela comunidade. Então já está construindo, deve já estar bem adiantada a obra. Então aí fica nossos agradecimentos à secretaria, a toda a equipe e ao Serginho. E também quero aproveitar essa oportunidade, que nesse período, inclusive eleitoral, nós estivemos por várias vezes acompanhando a questão da rodoviária. E aí, vereadores, foi motivo até de, no pleito eleitoral anterior, municipal, muitos usaram que o vereador Clóvis tinha a ver com o embargo da rodoviária. Posso dizer que tudo isso é mentira, e que não existe nenhuma vírgula da parte do vereador Clóvis pedindo embargo ou agindo para embargar a rodoviária. Mas por muitas vezes eu alertei o executivo dos erros que vinha acontecendo na execução daquela obra. Por muitas vezes, desde a primeira etapa. Desde o momento que eles mudaram de local, a rodoviária, que era para ser aqui em cima, perto da caixa d'água, eles mudaram lá para baixo. Eu falei aqui na tribuna, falei, tomem cuidado, porque vocês vão mudar a rodoviária para um local que não tem licenciamento. O licenciamento, ele é feito aqui em cima, onde não tinha o lixão municipal. Lá embaixo, é um local que era o aterro sanitário do município, era o lixão.
E aí o vereador Milton é testemunha que lá tinha até carro enterrado no fundo lá, deve ter ficado alguns resíduos ainda naquele terreno. Então, o nosso manifesto foi no sentido preventivo, para que a rodoviária não ficasse no pé que está. Depois, nós continuamos acompanhando a execução da obra. Inclusive, pedimos para medir a obra, para ver se realmente tinha sido executado o que estava previsto nas planilhas. E foi retido da primeira execução R$57 mil, que não correspondia à execução. Então, você vê que nós acompanhamos e mostramos aonde tinha erro e irregularidade. Mas no sentido preventivo, nunca foi embargada a rodoviária. Pelo contrário, ela parou por embaraço de execução, por falta de prestar conta corretamente, por falta da Caixa aprovar, por falta da empresa receber e não continuar executando a obra, por questionamento, inclusive, na polícia, que tem um processo e um inquérito rodando aí, mas nunca da nossa parte. Pelo contrário, a Câmara fez gestão para trazer o dinheiro para executar a rodoviária. A Câmara fez desde o primeiro pediu para elaborar o projeto, levou para o Ministério do Turismo para fazer a rodoviária. Mas o ponto que eu queria chegar é que quando a gente falava no sentido de prevenir, e aí, presidente, eu vejo que aquele engenheiro, para dar consultoria para nós, pontuais em alguns projetos, em acompanhamento de alguns projetos, eu diria para você hoje que ele sai muito barato para nós, se nós contratarmos um engenheiro. Porque hoje a Prefeitura está desmanchando parte do telhado da rodoviária. Por quê? Porque um engenheiro contratado pela Prefeitura para fazer uma auditoria na obra condenou a cobertura. Mas se nós tivéssemos contratado um engenheiro para orientar a execução, não teria sido mais barato do que ter que desmanchar hoje? É nessa linha que eu venho falando aqui há vários anos. A Câmara precisa ter um engenheiro para ajudar a Comissão de Obras a dar parecer. Quem deve fiscalizar a obra e orientar é a Prefeitura. Mas é muito mais barato a Prefeitura pagar mais profissionais para fazer esse trabalho do que hoje ter que desmanchar a obra e ainda, o que é mais caro, não entregar ela para a população. E aí eu pegaria mais um exemplo. As 6 salas da Rua Rochinol e a outra escola aqui na Minas Gerais de educação infantil. A Prefeitura está alugando um barracão inadequado, condenando as crianças, fadando elas a uma situação que não é salubre, e aos professores também. Então ela gasta dinheiro alugando, mas não consegue receber a obra que está praticamente pronta fisicamente, porque não executou corretamente de acordo com o projeto padrão do FNDE. Mas por que não executou? Porque não tem uma fiscalização. Se tivesse uma fiscalização efetiva e responsável em cima daquela obra, eu tenho certeza que no momento que tivesse o primeiro erro e não fosse corrigido, aí sim paralisaria. Antes de corrigir, você não dá sequência na obra. Agora vem o FNDE aqui, apresenta 13 irregularidades numa obra e não entrega para a população usar. Enquanto isso, o município fica alugando o barracão, vereador Pedro, inadequado, gastando mais dinheiro público, e aí está lá o bem parado lá. E aí eu volto na rodoviária. Todos nós aqui aprovamos, queremos que ela seja terminada o quanto antes possível. Agora, é um prejuízo muito grande para o município ter que desfazer uma coisa pública e ainda eu ouvi que aquilo vai virar ferro velho. Então, nesse sentido preventivo que nós sempre trabalhamos aqui, cobramos, mas o vereador Clóvis anda filmando tudo e fotografando. Sabe por quê? Porque hoje, se eu sou presidente da Comissão de Obras e eu não registrar o que eu estou falando, depois eu vou falar que eu estava mentindo. Então, sim, nós estamos filmando, registrando, para poder mostrar, porque senão muitos nem acreditam no que estamos falando. E aí uma grande prova, e nós fizemos isso na época, quando eu falava, e muitos vereadores até acompanharam e concordaram, e falaram também, inclusive o senhor Mantino, que o sistema de drenagem das Palmeiras não ia funcionar do jeito que estava sendo executado. Tudo isso faz parte da engenharia. Nós somos leigos, mas não somos tapados também ao ponto de não enxergar erros grosseiros como vinha acontecendo. O que está acontecendo lá nas Palmeiras?
está tendo que ser refeito lá muitos e muitos trechos que a gente questionava no nosso leigo conhecimento, mas enxergava. Porque você não precisa ser vidente nem especialista para ver que uma água está empoçada em cima do asfalto. É só você passar e ver que a água está empoçada em cima do asfalto. Um dia eu vi um profissional ali, aqui no Alvorada, tirando um ponto onde ia ser uma boca de lobo. E aí davam 5 metros do local que eu achava que era o local ideal. Mas por que o ponto é aqui? Ah, porque aqui é o ponto mais baixo. Mas se a poça d'água está 5 metros para cá, onde que é o ponto mais baixo? Onde a poça d'água está. A água não vai subir pela gravidade. Então tem coisas que não precisa ser especialista nem ter equipamento. Você enxerga onde está o problema. Onde está empoçando água e aonde tem dengue, onde você surge o cidadão quando encosta o carro na beira de uma calçada, que vocês sabiam até que o motorista pode levar multa se ele passar na poça d'água e sujar a pessoa que está na calçada? Mas a culpa é de quem se a água está no asfalto? É de quem executou mal. Mas aí ainda o cidadão pode levar uma multa por estar conduzindo um veículo que vai jogar água no cidadão que passa na calçada. Então, gente, é nesse ponto que a gente queria fazer esse argumento da importância de a gente ter um profissional aqui, vereador Baiotto. E eu acredito que tenha meio legal, para que a gente possa acompanhar essas obras e para que elas se tornem mais baratas ao longo do tempo na sua execução e que a própria prefeitura possa entregar as obras com um tempo hábil de ser utilizadas e não precisar ser reformadas como está sendo a rodoviária. Já passou tanto tempo da execução que está tendo que reformar, foi depredado, tem que consertar e além do que a população não está usufruindo daquele bem que poderia ter sido entregue em tempo. Então fica aqui nosso alerta, nosso pedido, e deixo aqui nosso abraço à população. Fiquem todos com Deus.